Meus amigos, para muitos pode parecer exagero o título deste vídeo. Francisco rejeita a Cristo e lança as bases da religião mundial. Pode ser exagero para os mais desavisados, mas não é de hoje que Francisco vem dando provas de que usurpou o trono de Pedro para destruir a igreja por dentro e deixar no lugar alguma coisa abominável chamada religião mundial. Ontem, nos Emirados Árabes, Francisco deu mais uma prova, uma evidência quase irrefutável disso. A matéria está no Life Site, repercutiu, rodou o mundo, indignou. Pasmem os senhores, tem indignado católicos, protestantes, crentes de um modo geral, porque sabem, já identificam que esse senhor é sim a besta, o falso profeta do Apocalipse de João. Diz a matéria: Papa Francisco sob fogo por alegar diversidade de religiões é vontade de Deus. Vou ler só um pedacinho da matéria para fazer a conclusão. Roma, 5 de fevereiro de 2019. Francisco provocou mais uma controvérsia ao assinar uma declaração conjunta com o grande imã dos Emirados Árabes, dizendo que abre aspas, pluralismo e diversidade de religiões é desejado por Deus. Essa diversidade de religiões aqui só seria desejada se tivessem as duas religiões como escopo um único Deus. Mas nesse caso não há possibilidade porque Alá não é o mesmo que o Senhor dos Exércitos, aquele de quem Jesus Cristo se diz filho. São deuses diferentes. Um é o Deus que criou a humanidade, é o Deus que criou o universo e colocou nele o homem. O outro é Alá, que não de nenhum modo se equivale a El Shaddai, a Yahweh, ao Senhor dos Exércitos, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse caso não pode haver diversidade, porque não há unidade. Mas Francisco sabe, não ignora isso. A questão aí é mais profunda. Vamos em frente. O Papa assinou o documento sobre fraternidade humana para a paz mundial, vivendo juntos, com Ahmed El-Tayeb, grande imã da mesquita Al-Azhar do Egito, durante um encontro interreligioso em Abu Dhabi na segunda-feira. Perdão, eu disse que era dos Emirados Árabes, mas é do Egito. O evento de 4 de fevereiro fez parte da visita apostólica de 3 dias do Papa Francisco, do falso Papa, digo eu, aos Emirados Árabes. A viagem histórica marcou pela primeira vez o fato de um pontífice romano ter visitado a Península Arábica e pretendia promover o diálogo interreligioso e apoiar a considerável minoria católica do país. O documento sobre a fraternidade humana convida, abre aspas, todas as pessoas que têm fé em Deus e fé na fraternidade humana a unirem-se e trabalharem juntas para que sirvam de guias às futuras gerações para promover uma cultura de respeito mútuo na consciência da grande graça divina. Isso faz de todos os seres humanos irmãos e irmãs. Muito bem. Até aí está muito bonitinho, parece bonitinho. Mas será por isso que o Islã mudará a sua determinação inspirada em Muhammad, em Maomé, em Mahoma, de não mais eliminarem cristãos e judeus? Ou seria essa belezinha de texto uma falsificação da realidade, no sentido de que Francisco convida aos católicos a ajoelharem-se diante dos muçulmanos e darem o pescoço para ser cortado? A passagem que realmente importa aqui para uma reflexão é a seguinte, é a passagem que cita a controvérsia, ou melhor, que expõe a controvérsia. Diz o documento de Francisco: a liberdade é um direito de toda pessoa. Ótimo, até aí tudo bem.
Cada indivíduo desfruta da liberdade de crença, pensamento, expressão e ação. Até aí, tudo bem. O pluralismo e a diversidade de religiões, cor, sexo, raça, linguagem são determinados por Deus em sua sabedoria, através da qual ele criou os seres humanos. Até aí, tudo bem. Essa sabedoria divina é a fonte da qual deriva o direito à liberdade de crença e à liberdade de ser diferente. Até aí, tudo bem. Nunca se saiu até o momento do âmbito do livre-arbítrio. Portanto, agora vejam daqui para frente. Portanto, ou seja, a conclusão. Ele colocou as premissas e agora finalmente vem a conclusão. Portanto, o fato das pessoas serem obrigadas a aderir a uma determinada religião ou cultura deve ser rejeitado. Isso é ambíguo. Não só é ambíguo, isso dá margem à seguinte interpretação. O Francisco está, a partir de agora, simplesmente desautorizando as ordens de Nosso Senhor Jesus Cristo de espalharmos o Evangelho pelo mundo inteiro e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como a imposição de um modo de vida cultural que os outros não aceitam. Agora vejam, como que nós podemos entender o quanto isso é controverso? Peguemos aqui alguns aspectos do Evangelho. Por exemplo, em Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes, Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Outra passagem, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Em Mateus 26, 13. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ele fez para memória sua. Em Marcos capítulo 14, versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Em Marcos 13, versículo 10, capítulo 13, versículo 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Em Lucas capítulo 9, versículo 6, e saindo eles percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte, ou seja, os discípulos já cumprindo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, diz, mas Jesus, aproximando-se, lhes disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois... E ensinai a todas as nações. E depois, e ensinai. Ensinai o quê? O Evangelho. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. O documento de Francisco é muito ambíguo porque diz o seguinte, portanto, o fato de as pessoas serem obrigadas a aderir a uma determinada religião ou cultura deve ser rejeitado. Isso Francisco está dizendo em nome da Igreja Católica. O imã não falou isso em nome do Islã, porque o Islã tem como finalidade implantar a Sharia em todo o mundo. Islamizar o mundo todo à força, se necessário, ou talvez, principalmente à força. É uma declaração de rendição e também uma negação da ordem explícita dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o fato das pessoas serem obrigadas a aderir a uma determinada religião ou cultura deve ser rejeitado. Isso vai contra o que diz nosso Senhor Jesus Cristo, que manda, que ordena, ide por todo o mundo e pregai este evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem.
assim como a imposição de um modo de vida cultural que os outros não aceitam. Pois bem, isso, volto a repetir, Francisco fala em nome da cristandade nesse momento, ou pelo menos em nome dos católicos. Mas o imã do Islã não diz isso. As suas mulheres continuarão usando burcas e lenços? Sim. Continuarão andando atrás dos maridos? Sim. E isso eles imporão em todos os lugares que estiverem, porque estão impondo isso na Europa agora, à força, sob ameaça, sob terror não só físico como psicológico, para que o povo mude o seu costume. Eu dei uma notícia 2 ou 3 dias atrás, falando sobre a covardia da Áustria. As moças austríacas estão simplesmente saindo fantasiadas, disfarçadas de muçulmanas por medo de serem violentadas, estupradas. Porque é isso que impõe o Islã. E Francisco está reforçando isso, porque nessa rua, nessa estrada de 2 vias, só Francisco está cedendo lugar. Ele está aí para isso mesmo, desautorizar a Nosso Senhor Jesus Cristo e dar livre curso a uma nova religião que lá no futuro será totalmente dominada pelo Islã. E outra ainda nas entrelinhas que pode ser interpretada. Pai nenhum daqui por diante terá direito a obrigar o seu filho a ir na missa, a fazer a catequese, a rezar o credo, o creio e assim por diante, porque ninguém tem direito. Nem o pai, está dizendo Francisco, tem direito a educar o seu filho na sua cultura e na sua religião. Eis aí o homem que veio para destruir o cristianismo, começando pela Igreja Católica. Não pensem que isso ficará restrito ao âmbito católico. Isso se espalhará por toda a cristandade, porque o veneno desse senhor é simplesmente apocalíptico.